Claro, e eu creio, né, eu acredito que a maioria dos líderes religiosos tem essa responsabilidade. Aos cultos que eu vou, por exemplo, existe um critério muito grande em relação ao uso de álcool gel, distanciamento social. Mas, enfim, é um assunto para os nossos especialistas. Vou começar com Cristóvão do Espírito Santo. Cristóvão, as igrejas são importantes, porque muita gente coloca a igreja, né, como segundo plano, como algo secundário na vida das pessoas. Você acha que é importante essa liberação gradual aí das atividades religiosas? Eu entendo que a atividade religiosa ela tem que ser tratada com o mesmo critério e respeito das demais atividades. Se nós temos atividades em andamento que foram liberadas, não há razão para não se permitir que as igrejas funcionem. Entrando no mérito da transcendência, né, o ser humano ele é duas coisas, ele é imanência e transcendência. Na transcendência, na espiritualidade, nós precisamos desse exercício de estar juntos, né? Isso é importante. Eu disse aqui algumas vezes, aglomerar faz parte da vida. Nós temos que fazer um esforço enorme, claro, em cima de critérios, em cima de com responsabilidade, para que a vida retorne ao verdadeiro normal. Eu não gosto nem da expressão novo normal, porque ela te acostuma com algo que não é normal. Nós temos que voltar à velha normalidade, as pessoas poderem aglomerar e viver. E viver é mais que existir, né? A aglomeração e estar envolvido com outras pessoas é importante. Até uma palavra perigosa de se usar hoje, porque ela foi demonizada por causa da pandemia. Mas estar junto é importante. E o trabalho espiritual ele é importante, mas só vai entender isso quem tem senso de transcendência. Quem não tiver senso de espiritualidade transcendente não vai conseguir entender a importância disso. Mas ainda que não entenda, é uma atividade social importante como as demais. Se as demais estão voltando, é justo que ela também volte, não justifica não voltar. Martiriano Cavalcante, a sua opinião sobre a volta gradual aí das atividades religiosas, né? Decisão da Câmara Municipal de Goiânia. Olha, Rafael, sobre o aspecto da volta das igrejas em si, das atividades religiosas em si, eu deixo aqui a seguinte pergunta. Se um bar pode funcionar, por que uma igreja não pode? Correto? Então aqui é que está a grande questão. Não há por que tratar isso como um elemento, como uma atividade específica, especial. E nós estamos assistindo um retorno dessas demais atividades. Eu penso que o que deve ser observado é o conjunto do problema. Eu tenho dito e repetido aqui que essa lógica que se estabeleceu no Brasil é uma lógica do efeito sanfona, é a pior possível. A gestão dessa pandemia no Brasil é a pior possível, porque ela é a que vai custar mais vidas. E eu disse certa vez que me parece que o cálculo, a referência é o seguinte, a quantidade de pessoas que podem morrer em hospitais e em UTIs. Não me parece que seja um bom critério. Então nós vamos ficar nesse ir e vir, que a cada vez que se abre, perdemos vidas, volta-se a meia boca de restrições de atividades, de lockdown, começam a subir, baixa a taxa de mortalidade, volta à normalidade, começa a subir. As expectativas por esse caminho, nós chegaremos até meados do ano mais de 600 mil mortes no Brasil. Então, não me parece uma boa conduta. Aqui não tem a ver com igreja, com bar ou com outra atividade. Nós estamos à deriva, essa que é a verdade. Quando nos aproximamos de um desastre total, tomamos alguma medida. E assim vamos levando de maneira precária. E eu não considero que essa seja uma administração razoável, pelo menos, desse problema. Isso envolve todos os entes federados. Há problemas que foram estabelecidos nacionalmente, em função de uma política nacional e que limita muito as prefeituras. Eu encerro relembrando uma frase que disse que eu não queria estar na pele de um governador, de um prefeito, porque se nós não temos uma clareza, um processo vigoroso de enfrentamento nacional, seja no uso de máscara, de distanciamento, de contenção do contágio, de vacinação acelerada, cumpre aos prefeitos e aos governadores administrar esse conta-gota, esse ir e vir, essa sanfona que ora aumenta o número de mortes, ora diminui as atividades, ataca as atividades econômicas, aumenta a crise. É um processo bastante doloroso que não me parece satisfatório.
Ok, obrigado pela mais uma participação do Martiniano Cavalcante. Vamos chamar agora o Clóvis Regis Maia. Clóvis, na sua opinião, as igrejas são serviços essenciais? Olha, Rafael, eu acho que na falta de uma liderança nacional, alguém que coordenasse, né, esse enfrentamento à pandemia, os líderes religiosos perderam uma grande oportunidade, né, de conduzir o seu povo, de proteger o seu povo. Porque não se trata de discussão acerca de que pode, não pode, é legal ou ilegal, mas o fato dos cultos que poderiam ser suspensos nesse período de maior agravamento da pandemia, como nós assistimos aí na segunda onda, por exemplo, milhares de mortes. Então, embora a atividade religiosa seja ou espiritual seja muito importante para cada um em si, né? Fazer a sua espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, isso poderia ser feito diferente, né? Não precisaria abrir templos, não precisaria brigar para abrir templos e ter cultos lotados, missas. Então, eu acho que faltou aí um pouco de sensibilidade dos líderes religiosos que poderiam ter, na falta dessa liderança nacional, encampado um processo de defesa, né, de cuidado com o seu povo. Infelizmente, nós não vimos isso. E a pandemia está aí, nós estamos chegando a 430 mil mortes, né? Não tem sinais de que está arrefecendo de maneira que a gente possa ficar tranquilo. Então, eu acho que ainda cabe a cada um que tem responsabilidade cuidar, né, para que essa pandemia não tenhamos aí uma terceira onda, uma quarta onda e experimentamos aí a pior tragédia de todos os tempos. Daniel Santana, qual a sua opinião? As igrejas são serviços essenciais, na sua opinião? Eu acredito que são serviços essenciais. O acompanhamento religioso, ele passa também pelo afeto. São 430 mil mortos, mas são 430 mil famílias que perderam seus entes queridos e nesse momento estão se apegando sim à sua fé para poder passar por essa pandemia. Acho, obviamente, e eu não entendo muitas vezes quando se diz os líderes religiosos tinham que ter mais responsabilidade nesse momento. Pelo menos os que eu acompanhei e os que eu acompanho sempre colocaram restrições, sempre seguiram decretos e sempre atuaram com responsabilidade perante os protocolos. Eu fui à missa há alguns dias atrás, em virtude do falecimento de um amigo, e eu tive que agendar a minha ida, tive que deixar o meu nome na entrada, fiquei num banco sentado, num banco que caberiam umas 8, 9 pessoas, onde haviam 3 pessoas sentadas com distanciamento, com álcool em gel. Então, eu vejo que no momento, e é claro que sim, temos que preservar, cuidar para que a gente não tenha uma terceira onda, mas no momento em que no estado de Goiás nós já acabamos a vacinação com relação aos grupos acima de 60 anos, já está entrando nos grupos das comorbidades, e nesse momento nós temos um pouco mais de 80% de ocupação das UTIs, de taxa de ocupação das UTIs. É fundamental pensar também na recuperação emocional da população, dessas pessoas que passaram e estão passando pela pior pandemia das suas vidas. Há mais de 1 ano e meio, muitos sem sair de casa, muitos sem ver seus familiares. E a recuperação emocional, Rafael, não passa só pelo acompanhamento psicológico. Ela passa também pelo acompanhamento espiritual, seja qual for a religião da pessoa que tem passado por isso e que todos nós estamos passando como sociedade. Ok. Jean Lopes, qual a sua opinião? As igrejas são essenciais? A Câmara Municipal de Goiânia acertou? Acertou, claro que acertou, evidentemente que acertou. Aliás, foi até tarde, né, que ela tenha tomado essa postura. E veja bem, Rafael, antes de falar mais sobre o tema, eu quero apenas noticiar, porque não foi noticiado nesses 3 dias da semana aqui no nosso jornal, que o governo federal adquiriu 100 milhões de doses da vacina Pfizer, né? 100 milhões adquiridas para vacinar o povo brasileiro. Rafael, eu quero, antes do meu comentário, dizer ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, que eu sou um homem cristão. E embora sendo cristão, eu não pertenço a nenhuma religião, eu não sigo nenhuma religião, nem a evangélica, nem a católica, nem a espírita, nem qualquer outra. Eu trabalho a minha fé e os meus valores
dentro da minha casa, dentro do meu lar, com a minha família, com meus amigos, e é dessa forma que eu exerço a minha fé ao Cristo. Dito isso, eu quero falar que toda essa crítica feita às igrejas, que ocorre, a abertura das igrejas, a aglomeração das pessoas, mesmo com distanciamentos ali dentro dos recintos, é baseado num enorme preconceito que as igrejas sofrem, todas, mas sobretudo as evangélicas, é as que mais sofrem preconceito. E é as que mais sofrem um combate da esquerda, do socialismo, porque o cristianismo e as igrejas são, digamos assim, dentro de uma palavra, é a força que move, né, e que mantém o cristianismo vivo, é o principal muro que impede o avanço do socialismo pelo mundo. Isso é histórico, todo mundo sabe disso. Marx, quando escreveu o seu Manifesto Comunista, ele disse que as religiões, a religião é o ópio do povo e que ela deveria ser exterminada, deveria acabar com as religiões, e a gente sabe que principalmente é cristã, né? Portanto, eu não vejo as pessoas reclamarem de que as igrejas que abrem para que as pessoas busquem lá o seu conforto, para que as pessoas busquem o exercício de suas fés, fecham. Eu não vejo essas pessoas que pedem isso pedir para que os motoqueiros que levam comida no sábado à noite, de madrugada para eles, levam bebidas alcoólicas para eles, no serviço de transporte, né, Uber de alimento, agora me foge o nome, leve a eles os alimentos para eles assistir seus filmes no Netflix, enquanto saboreiam suas guloseimas e bebem seus vinhos premiados e suas cervejas artesanais. Né? Existe um enorme preconceito, sim, e eu, ao contrário do que disse Clóvis, eu digo que cabe a um líder religioso, seja ele qual for, cuidar, sim, e proteger, sim, os seus fiéis, os seus crentes, os seus seguidores que o seguem na religião, que é dar a eles o direito de buscar conforto, proteção, exercício da fé, buscar aquilo que eles acreditam que vão fazer bem a eles de forma espiritual. Portanto, eu repudio qualquer tipo de tentativa e de preconceito, tentativa de bloqueio e de preconceito que existe no Brasil hoje contra as religiões, sobretudo as cristãs. Rafael. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora a Michele Buzon, que traz para a gente o próximo tema do nosso debate. Michele. Tá certo, vamos lá.